paz do Senhor a todos os irmãos. Mais uma vez estamos aqui começando uma nova apostila, começando nova matéria, né? Hoje vamos começar Novo Testamento 1 e sejam muito bem-vindos. Já pega aí a sua apostila, a sua caneta, caderno de anotação e principalmente a palavra de Deus, a Bíblia, né? Que hoje vamos iniciar esse estudo que com certeza vai contribuir para o seu crescimento. Vamos fazer uma breve introdução sobre o Novo Testamento e depois os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então esteja preparado para caminhar aqui no Novo Testamento, juntamente com Cristo. Amém? O Novo Testamento é o nome que se dá a um conjunto de 27 livros cristãos que fazem parte da Bíblia Sagrada. O adjetivo novo contrasta-se essa coleção de escritos cristãos com os 39 livros da Bíblia hebraica, que os cristãos chamam de o Antigo Testamento. O Antigo Testamento composto por 39 livros, o Novo Testamento composto por 27 livros. A palavra testamento quer dizer aliança, e Deus havia feito uma aliança com o seu povo e o povo de Israel, e eles seriam o seu povo e Deus seria o Deus deles. Por meio do profeta Jeremias, Deus vai falar aí conosco também. Deus prometeu fazer uma nova aliança com o seu povo. Olha o que diz o versículo 31 do capítulo 31 de Jeremias. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Versículo 33 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um do seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Louvado seja Deus, diz o Senhor. Pois perdoarei as iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? A sua promessa se cumpre por meio de Jesus Cristo. Lucas 22, versículo 20, ao que diz o texto. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Hebreus 9,15 diz assim, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Aleluias, louvado seja Deus. Meu irmão, fazem parte do povo da nova aliança todos aqueles que aceitam e proclamam Jesus Cristo como o seu Salvador e Senhor. Os primeiros seguidores de Jesus eram judeus, e o próprio Jesus Cristo também era judeu. E todos eles tinham as Escrituras do Antigo Testamento como a sua Bíblia, como a sua base de fé. Eles se baseavam pela palavra de Deus, pelo Antigo Testamento.
Os escritores ali do Novo Testamento, a Nova Aliança, também usavam o Antigo Testamento para mostrar que por meio de Jesus Cristo, Deus havia cumprido a promessa que ele havia feito ao seu povo, o povo de Israel. E o próprio Jesus Cristo, ele fez isso. Como se vê lá em Lucas 24, quando ele fala ali aqueles dois discípulos que está descendo para Emaús, ele vai contando para aqueles discípulos o que aconteceu era para cumprir uma promessa que os profetas já tinham profetizado. Depois, lá no versículo 44 do capítulo 24, ele fala também aos seus discípulos, aos seus apóstolos ali, que o que aconteceu foi para cumprir o que tinha sido dito, o que tinha sido profetizado. Então, todos os livros do Novo Testamento vai interagir com o Antigo Testamento, e Jesus vai falar sobre isso. Os escritos do Novo Testamento, eles foram escritos em grego, e o grego mais comum, também conhecido como grego koiné, que era falado em todo o Império Romano ali, da época de Jesus. Quando os autores citavam ali o Antigo Testamento, provavelmente eles estavam usando a Septuaginta, a tradução dos 70, né, que é a tradução das escrituras hebraicas, da escritura hebraica, que foi feita para o grego e tinha acontecido ali 3 séculos antes. Em vários lugares, irmãos, a Septuaginta, ela vai divergir também do texto hebraico. Não foi a tradução assim, mesmo porque eles não tinham os recursos que temos hoje, por exemplo. Então, tem algumas citações, você vai ver lá Salmo 40, versículo 6, esse contrasta ali com Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Os títulos do Antigo Testamento e Novo Testamento, esse título só começou a ser usado no fim do 2º século depois de Cristo. Então, os cristãos não usavam esses títulos, Antigo e Novo Testamento. Conteúdo do Novo Testamento. Vamos ver agora sobre esse conteúdo. Os livros do Novo Testamento, eles se dividem em 4 grupos. Esses grupos são, primeiro grupo, né, os evangelhos, é o que nós vamos estudar nessas aulas que vão seguir, nessa apostila, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O segundo grupo é o livro histórico, é só um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E em seguida vem as cartas, né? 21 cartas. Que essas cartas são 13 cartas de Paulo, né, do apóstolo, escrita pelo apóstolo Paulo, que são Romanos, 1ª e 2ª carta de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicense, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Essas são as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Depois vem as 8 cartas universais que foram escritas por diversos autores. Inicia com a carta aos Hebreus, né, que não tem um autor conhecido, não se chegou a um consenso de quem seria o autor da carta aos Hebreus. Seguido por Tiago, né, 1ª e 2ª carta de Pedro, 1ª e 2ª e 3ª carta de João e Judas, né, a carta de Judas. Por último, a última parte, né, o livro profético, apenas um livro profético também, que é o livro de Apocalipse, né? Então, assim se divide o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Louvado seja Deus. Todos os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em grego durante a segunda metade do 1º século da era cristã. O primeiro livro a ser escrito, provavelmente, foi a carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá para o meados dos anos 50 depois de Cristo. Acredita-se que o último livro a ser escrito foi o livro de Apocalipse,
ou algumas pessoas também acreditam ser o Evangelho de João. Eu, particularmente, não acredito aí que seja o Evangelho de João, mas sim o livro de Apocalipse no fim do primeiro século. Todos os documentos originais, chamados autógrafos, que quer dizer escrito pelo autor, se perderam, irmãos. Não existe nenhum documento original mesmo, escrito ao punho do autor. O que temos são cópias de cópias, feitas à mão. As cópias mais antigas datam aí do segundo século da era cristã. Ao todos existem mais de 5.000 manuscritos gregos preservados. Então, é um bom arsenal aí de manuscritos. Embora somente ali uns 200 manuscritos são cópias completas do Novo Testamento. Mesmo assim, nós temos mais e melhores manuscritos do Novo Testamento do que de qualquer outro livro da Antiguidade. Isso, irmãos, quer dizer que no que se diz a respeito ao texto original, estamos certos em pelo menos 99,9% do Novo Testamento. Então, acredita-se que o Novo Testamento é fidedigno ao texto mesmo. Para se editar um Novo Testamento grego, trabalha-se com todos os manuscritos gregos disponíveis. Também se leva em conta as traduções antigas feitas no latim, no siríaco, no copta, no etíope, no armênio e em outras línguas. Essas línguas onde foram feitas traduções antigas. Essas traduções, irmãos, são importantíssimas na medida que refletem o original grego a partir do qual foram feitas. Além disso, há milhares de citações do Novo Testamento feitas ali por autores cristãos durante os primeiros 3 e 4 séculos da era cristã. Amém? Vamos ver agora também o cânon do Novo Testamento. O cânon. O que é cânon? Primeiro nós temos que saber o que quer dizer essa palavra. A palavra cânon, ela vem da palavra grega cânon, que quer dizer regra, medida ou norma. O Novo Testamento ele tinha que obedecer regra, tinha que obedecer normas. Por isso, essa palavra cânon. Os 27 livros do Novo Testamento foram escritos num período de mais ou menos 50 anos, mas demorou bastante tempo até que houve ali o acordo geral sobre quais livros mereceriam a confiança e seriam a norma para a fé e a conduta dos seguidores de Cristo. Irmãos, pouco a pouco, os livros foram sendo aprovados. Já no segundo século, havia clareza quanto aos 4 evangelhos e algumas cartas do apóstolo Paulo. No fim do terceiro século, havia um consenso quanto ao número de livros. Já sabiam quantos livros seriam o Novo Testamento. Mas somente no quarto século é que houve a unanimidade completa. Eram 27 livros e todos concordaram ali, nem mais e nem menos, para mostrar o que os cristãos precisavam crer e como deviam viver, como seria estabelecido ali os princípios pela palavra de Deus, pelos 27 livros ali no cânon do Novo Testamento. O mundo do Novo Testamento. A situação política. Quando Jesus nasceu, a terra de Israel fazia parte do Império Romano e ela era governada pelo rei Herodes o Grande. Depois da morte de Herodes, o reino de Herodes ele foi dividido entre os seus 3 filhos. O primeiro filho é Arquelau, tetrarca da Judéia e Samaria. Depois, Herodes Antipas,
tetrarca da Galiléia e Pérea. E a última região é a de Filipe, tetrarca da Idureia, Treconites e outras regiões orientais ali do norte. No ano 6, irmãos, Arquelau ele foi deposto pelo imperador Augusto. E dali em diante a Judéia foi governada pelos procuradores romanos. Um bem conhecido, nós conhecemos bem, é Pôncio Pilatos, que governou ali na época que Jesus foi crucificado. Tem até a situação onde Pilatos lava as mãos ali. E o julgamento, na verdade, foi feito por Pilatos ali e pelos os sacerdotes ali também, né? E ele governou de 26 até 36 depois de Cristo. Embora as autoridades romanas procurassem fazer um governo justo, para os judeus ali, os judeus, era intolerável que o povo de Deus fosse dominado por pagãos. Então, os membros do partido de Herodes ali, existia um partido político de Herodes, eles queriam que um dos descendentes de Herodes governasse ali Israel, em vez de um governador romano. Existiam também naquela época, irmãos, os nacionalistas, também conhecidos como zelotes, queriam levar os judeus a se revoltarem contra Roma. Eles eram revolucionários e queriam juntar ali um grupo de judeus para se revoltarem contra Roma. Finalmente, em 66 depois de Cristo, a revolta que durou até o ano 70, quando os romanos destruíram totalmente Jerusalém e o templo. Diante disso, muitos judeus deixaram a Palestina e passaram a viver no mundo gentil, aumentando assim o número de judeus que faziam parte da dispersão, né, a diáspora. Em vez do templo, agora eles passaram a usar as sinagogas. Elas se tornaram o centro principal do judaísmo. Antes ali do final do primeiro século, o canon da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, foi fixado ali pelo povo judeu mesmo. Então já tinha ali o canon determinado ali com 39 livros. Para os cristãos daquele tempo, o poder de Roma foi até um benefício, irmãos. O governo de Roma, as estradas eram muito boas. E essas excelentes estradas facilitavam as viagens missionárias dos cristãos que saíam para levar o evangelho aos outros povos, a todos os povos da terra, cumprindo ali o chamado de Jesus, cumprindo ali a ordem de Jesus, ide por todo o mundo. Então, no princípio, foi bom. As autoridades romanas tinham classificado o judaísmo como uma religião lícita e, por extensão, como o cristianismo partiu do judaísmo, fizeram a mesma coisa com os cristãos. Não era contra a lei romana ser cristão, então isso facilitou bastante ali a difusão do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Mas daí no fim do primeiro século, Roma começou a exigir que todos os cidadãos do império confessassem que o imperador era um Deus, que ele era divino. E isso os seguidores de Jesus não podiam fazer, pois eles tinham somente um Deus, o nosso Deus e Salvador. E por isso eles foram perseguidos e mortos. Foi nesse tempo que o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, foi escrito. Existe aí até uma história que João ele foi lançado numa taça de azeite fervendo. Então, tanto foi a perseguição. Vários apóstolos também passaram a sofrer ali perseguição, foram mortos. Uns foram mortos a espadas, outros enforcados. E a perseguição continuou aí por muito tempo ali. No situação religiosa, existia ali, quero falar agora sobre a religião na época de Cristo, no primeiro século.
No primeiro século da era cristã, Jerusalém era a cidade de Deus, o templo era onde Deus fazia presente entre o seu povo. Ali os judeus ofereciam o seu sacrifício ali em Jerusalém, no templo. Jerusalém era o palco das grandes festas judaicas, com destaque para a festa da Páscoa, né? A festa da colheita e a festa dos tabernáculos, ou festa das barracas. Nessa ocasião, todo homem judeu, irmãos, todo judeu, ele devia ir a Jerusalém para participar destas festas. O sumo sacerdote ocupava o mais alto cargo na hierarquia religiosa dos judeus. Ele era o presidente do Conselho Superior, integrado, né, por 71 membros. Inclusive, o sumo sacerdote era o presidente desse Conselho Superior, também conhecido como o Sinédrio. Uma vez por ano, irmãos, no dia do perdão, o sumo sacerdote, ele devia entrar ali no lugar santíssimo do templo e oferecer sacrifício para conseguir o perdão de Deus pelos seus próprios pecados, né? Para que Deus perdoasse os seus próprios pecados e também o perdão para os pecados do povo de Israel. Então esse dia era um dia muito importante ali e que o sumo sacerdote deveria fazer. Na época de Jesus, o sumo sacerdote era Caifás. Ele era genro de Anás, né, que tinha sido o sumo sacerdote antes dele, Lucas 3:2. Outros membros do Conselho Superior eram os chefes dos sacerdotes, membros de famílias sacerdotais importantes ali de Israel. Todo sacerdote ele era descendente de Arão, bisneto de Levi, filho de Jacó, e eles ofereciam sacrifício no templo de Jerusalém. Então, sacerdotes, a função do sacerdote era oferecer sacrifício ali no templo de Jerusalém. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no templo, no lugar santíssimo, e oferecia sacrifício pela vida dele e pela vida do povo de Israel. E os sacerdotes ofereciam sacrifício pelo povo ali. Os levitas eram os auxiliares dos sacerdotes. Esses eram descendentes da tribo de Levi, né, não faziam parte da família sacerdotal de Arão. Além de ajudarem o sacerdote, os levitas ofereciam os sacrifícios. Eles formavam também a guarda do templo para defender o templo contra qualquer ataque que pudesse vir contra ali o templo. Então os levitas eles eram responsáveis para fazer essa guarda. Os partidos políticos e religiosos. Quais eram os partidos políticos e religiosos da época de Jesus? O primeiro, mais conhecido, e aqueles que mais são citados na palavra, é o partido dos fariseus, né? Então, quem já ouviu falar no partido dos fariseus? Os fariseus ali na Bíblia. Eles eram um dos principais grupos religiosos dos judeus, e eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés, irmãos. As tradições, os costumes, tudo ali dos antepassados eles seguiam à risca ali. Então esses eram os fariseus. Eles também eram contra Jesus. Eles, ao tempo inteiro, eles tentavam pegar Jesus, tentavam prender Jesus, enganar Jesus, tentavam provar que Jesus era uma farsa. Mas teve muito ali dos fariseus que tratavam Jesus com respeito e com cordialidade. E um fariseu bem conhecido, que vocês vão conhecer também, é o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi criado fariseu e um aluno do renomado mestre fariseu Gamaliel, né, de Jerusalém. Então, alguém muito importante aí, Gamaliel. A Bíblia diz que ele estudou a lei aos pés de Gamaliel.
Gamaliel, um dos homens mais importantes ali do seu tempo. Outro partido político, né, eram os mestres da lei. Os mestres da lei eram judeus eruditos, que eram mestres nas escrituras hebraicas, né? Eles eram judeus eruditos que eram mestres nas escrituras hebraicas, especialmente nos 5 primeiros livros, nos livros da lei de Moisés. Esses homens, eles esclareciam as dúvidas sobre as escrituras e o que elas queriam dizer em qualquer assunto, e citavam também opiniões de famosos mestres judeus do passado. Eles eram chamados de Rabi ou Rabone, que quer dizer meu mestre. Prosseguindo aqui, vamos dizer também, o outro partido político era os nacionalistas. Eles eram formados por partido de judeus que lutavam contra o domínio romano, o domínio pagão, né, na terra de Israel. Exemplo aí desse partido são os zelotes. Os zelotes faziam parte desse partido. O outro partido, os nicolaítas, eles eram seguidores de uma seita herética que perturbavam as igrejas de Éfeso e de Pérgamo. Lá em Apocalipse 2:6 e 2:15 vai falar sobre essa seita herética. O partido seguinte é o partido de Herodes, partido dos herodianos. Eles eram judeus que preferiam ser governados por um descendente do rei Herodes, rei Herodes o Grande, em vez de ser por um governador romano como Pôncio Pilatos, né? Então esses eram do partido de Herodes. Outro partido eram os saduceus. Os saduceus eram um pequeno partido político, mas poderoso, um poderoso grupo religioso dos judeus. Quem fazia parte desse partido? Os sacerdotes e as pessoas mais ricas e influentes de Jerusalém. Eles baseavam ali os seus ensinamentos nos primeiros cinco livros do Antigo Testamento. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, no juízo final e nem na existência de anjos. Os saduceus também não se davam bem com os fariseus, mas às vezes, para ficar contra Jesus, eles se juntavam ali para perseguir Jesus. O outro partido também eram os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Pessoas nascidas em Samaria, região que ficava entre a Judéia e a Galiléia. Samaria foi a capital aí de Israel, né? Quando Israel dividiu ali, Samaria foi a capital. Os judeus e os samaritanos não se davam por causa de diferenças de raça, né? Religião e costumes. Podemos ver alguns embates aí em Mateus capítulo 10, versículo 5, Lucas 9 e muitas outras passagens aí referindo da discussão entre os samaritanos. No princípio ali, no começo, havia ali muita discussão, muitas divergências de pensamento. A Bíblia no Novo Testamento. Irmãos, o cristianismo, nas suas etapas iniciais, considerou o Antigo Testamento como a sua única Bíblia. Então, ali no início, ali, a Bíblia que existia era o Antigo Testamento. Jesus, como seus discípulos e apóstolos e o restante do povo judeu, citou como as Escrituras, muitas vezes, a lei e os profetas. Então, se você pegar a sua Bíblia, você vai ver em várias citações ali sobre a Bíblia, lá, Marcos 12, 24, Mateus 12, 5. Com o passar do tempo, a igreja tendo entendido que em Cristo, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo, produziu muitos escritos acerca da vida e da obra do Senhor Jesus. E estabeleceu e transmitiu
a sua doutrina e estendeu a mensagem evangélica às regiões cada vez mais distantes da Palestina. Dentre esses escritos foi se destacando aos poucos um grupo de 27, né, que é o Novo Testamento que nós vimos. Pelos fins do século II começou a ser conhecido aí como o Novo Testamento. Eram textos redigidos na língua grega, desiguais, tanto no tamanho, né, na extensão, como em natureza e em gênero literário também. Todos, porém, foram considerados com especial reverência como procedentes dos apóstolos de Jesus Cristo, ou de pessoas muito próximas a esses apóstolos. O uso cada vez mais frequente que os crentes faziam daqueles 27 escritos, convencionalmente chamado de livros, conduziu a uma geral aceitação da sua autoridade. A fé descobriu sem demora nas suas páginas a inspiração do Espírito Santo e o testemunho fidedigno de que em Jesus Cristo, o Filho de Deus, cumpriram-se as antigas profecias e se convertiu em realidade as esperanças messiânicas do povo de Israel. Consequentemente, irmãos, a igreja entendeu que os escritos hebraicos, que chamou de Antigo Testamento, requeriam uma segunda parte que viesse a documentar o cumprimento das promessas de Deus. E, enfim, após um longo processo, e já bem avançado no século V, ficou oficialmente reconhecido o cânon geral da Bíblia, com a soma de ambos os testamentos. O índice do Novo Testamento agrupa os livros da seguinte maneira, como nós já vimos lá no início, na primeira divisão, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, seguido por o livro histórico, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, primeiro as cartas de Paulo, que são 13, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, seguido também pelas 8 cartas universais. Primeira, que é a carta de Hebreus, que não sabemos quem foi o escritor, a carta de Tiago, 1ª e 2ª carta de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª carta de João e, por fim, a carta de Judas. Fechando aí o 4º grupo, o livro profético. Então, um livro profético somente, que é o livro de Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Essa catalogação dos livros do Novo Testamento não corresponde à ordem cronológica de sua redação ou publicação. É antes um agrupamento temático e por autores também, vem aí os primeiros evangelhos, depois as cartas de Paulo, então temático, e também depois as outras cartas, as cartas do apóstolo Pedro, do apóstolo João, cada um separado aí, mas não numa ordem cronológica. Talvez deve-se ver esse agrupamento o propósito de apresentar a revelação de Deus e o anúncio do seu reino eterno a partir da Boa Nova e da encarnação ali nos evangelhos. Depois vem a Boa Nova e o retorno glorioso de Cristo no fim dos tempos ali em Apocalipse. Passando aí pela história intermediária da vida e da incumbência dos apóstolos, da incumbência apostólica da igreja nas epístolas. Então, eles são divididos desta forma. A transmissão do texto. Como foi feita essa transmissão do texto? É realmente extraordinário, irmãos, o número de manuscritos do Novo Testamento, como eu já disse aqui, que chegou até nós. Depois de tantos séculos, desde que foram escritos, ao todo, irmãos, são mais de 5.000 manuscritos. Alguns são apenas pequenos fragmentos
que estão deteriorados pelo tempo e pelas más condições ambientais, que a sua utilidade é praticamente nula. Não tem lá o manuscrito, mas não se entende o que foi escrito ali, não se sabe o que foi escrito, mas só que se sabe que estava se referindo ao Evangelho, a alguma carta, ou até partes de Atos ou dos Evangelhos. São muito numerosos os manuscritos que, no todo ou em parte, se conservaram num estado suficientemente satisfatório para transmitir até o presente a sua mensagem, testificar assim a fidelidade dos cristãos que os escreveram. Então, esses manuscritos vai também nos mostrar o quão fiel é a palavra do Senhor. Assim sendo, os manuscritos que conhecemos não são os autógrafos, como eu já disse. Autógrafo o que é? É aquilo que foi feito pelo punho do escritor. Nenhum provém da mão do próprio autor. Todos, sem exceção, são cópias dos textos originais, no grego ou de traduções para outros idiomas que foi feito ali na época. Copistas especializados, pacientes e consagrados a esse labor, a essa tarefa de muitos anos de duração, os produziram nos lugares mais diversos e no decorrer de vários séculos aí, para que essa mensagem chegasse até nós. Louvado seja Deus. As cópias mais antigas, até agora conhecidas, são de papiros, que detêm aí do século III, procedentes ali do Egito. O papiro é uma planta abundante ali, encontrada nas margens do rio Nilo, que da sua haste cortada e prensada, preparavam-se tiras retangulares que se uniam a um formato ali de folhas de uns 30 centímetros de larguras e vários metros de comprimento. Então ia prensando, colocando, e ali formava o papiro. Uma vez escrito, enrolava aquelas folhas com o texto para dentro, atando-as com fios, faziam pequenos rolos ali, e esses rolos eram de fácil fabricação, mas o seu manejo era incômodo. Ademais, tanto a umidade como o calor seco danificavam o material e impediam a sua prolongada duração. Então o papiro ele tinha um tempo de duração bem menor. Por isso, em substituição ao papiro, entre os séculos II e V, se difundiu o uso do pergaminho, que era uma folha de pele de ovelha ou cordeiro, especialmente curtida para poder se escrever nela. Então, se curtia ali a pele da ovelha ou do carneiro e ali para que pudesse escrever. Esse novo material, bastante mais custoso de produzir do que o anterior, porém mais resistente e duradouro, permitiu primeiro a preparação de cadernos, depois o de códices, isto é, livros na forma em que nós conhecemos atualmente. Entre os diversos códices da Bíblia descobertos até o dia de hoje, os mais antigos, simultaneamente mais completos, são os chamados Sinaítico-Vaticano, ambos datados do século IV. Então tem muito tempo, então eles são mais conhecidos. Irmãos, a Palestina Romana, vamos ver agora sobre essa Palestina Romana, como era a Palestina que Jesus nasceu. Jesus nasceu em fins do reinado do rei Herodes o Grande, no ano 40, que reinou do ano 47 até o ano 4 a.C. Herodes era um homem cruel, sem dúvida, inteligente, distinguiu-se pela grande quantidade de terras e cidades que conquistou, pelas numerosas e colossais construções com que as dotou. Entre essas, o Templo de Jerusalém foi uma delas, do qual apenas se conservaram ali um pouco de restos pertencente à muralha ocidental, que hoje nós conhecemos como o Muro das Lamentações. Após a morte de Herodes, o seu reino foi dividido entre os seus
três filhos: Arquelau, né? Herodes Antipas e Filipe, os três que prosseguiram aí, que sucederam Herodes o Grande. Gente, Herodes o Grande, ele era tão assim, uma pessoa má, tão má, que ele matou filhos ali com medo de perder o reino. Ele fazia, às vezes, nas fortalezas, igual eu tive o prazer de conhecer ali a fortaleza de Massada. Dentro da fortaleza de Massada tinha dois castelos, castelo inverno e castelo para o verão, um para o tempo do frio, outro para o tempo do calor. Então, eram construções grandiosas ali que Herodes fazia. Depois de Herodes, aí, Arquelau, ele foi o etnarca da Judéia e de Samaria. E ele foi deposto ali pelo imperador Augusto no ano 6 depois de Cristo. A partir de então, o governo ali de Israel, da Palestina, esteve nas mãos de procuradores romanos, entre eles, como nós já dissemos aqui, Pôncio Pilatos, que manteve o cargo desde o ano de 26 até o ano de 36 depois de Cristo. Seguido também por Herodes Antipas, né? Herodes Antipas, ele foi o tetrarca da Galileia e da Pérea até o ano de 39. E o seu irmão Filipe, né? Até o ano de 34, ele foi o tetrarca da Itureia, Traconites e outras regiões orientais do norte ali. Nós podemos ver aí a cronologia bíblica, e no ano 37 o imperador Calígula nomeou o rei Herodes Agripa e o colocou sobre a tetrarquia de Filipe, a qual logo acrescentou a de Herodes Antipas. Muitas coisas aconteceram ali, aí o governo de Roma, ele interfere ali na região da Palestina, colocando ali como tetrarca daquelas regiões. Com a morte de Calígula, assassinado no ano 41, o seu sucessor Cláudio ampliou ainda mais o território de Agripa com a anexação da Judéia e Samaria. Desse modo, Agripa reinou até a sua morte no ano de 44 depois de Cristo. Praticamente, ele reinou ali sobre toda a Palestina, ele dominou toda a Palestina ali. Antipas foi aquele que mandou prender e matar João Batista. E Herodes Agripa foi aquele quem perseguiu a igreja de Jerusalém e mandou matar Tiago, que era ali o líder da igreja em Jerusalém, mandou também prender Pedro. O Novo Testamento, irmãos, fala também de outro Herodes Agripa, filho do anterior, o rei que, acompanhado da sua irmã e mulher Berenice, escutou o discurso do apóstolo Paulo ali em sua própria defesa em Cesareia, em Atos 25, 13 até versículo 26. Por detrás de todos esses personagens aí da Palestina que nós vimos, se manteve sempre vigilante o poder romano. Roma estava sempre por trás aí de todos esses governadores. Roma era quem empossava ou demitia governantes em países que eram submetidos ao seu domínio conforme lhe convinha. Conforme convinha, eles pegavam, mandavam embora e assim eles faziam. Durante a vida de Cristo e até a destruição de Jerusalém no ano 70, sucederam em Roma 7 imperadores ou Césares. Vamos ver também sobre esses imperadores, né, que reinaram ali em Roma durante esses aproximadamente 70 anos, essa dinastia de imperadores de Roma. O primeiro deles foi Augustus, né? Augusto, em Lucas 2:1, vai dizer que naquela época César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Então Augustus, ele reinou ali, foi um dos imperadores da época de Jesus. O próximo a reinar ali foi
Tibério, ele é citado em Lucas 3:1, no 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador na Judéia. Então, Tibério governou aí nesse período aí de Lucas 3:1. Depois foi sucedido aí por Cláudio, né? Cláudio está registrado em Atos 11, 28 e Atos 18, versículo 2, que diz assim, Atos 28, um deles, chamado Ágapo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome assolaria a todo o mundo romano, e o que de fato veio ocorrer nos dias do reinado de Cláudios. Então, profetizou ali, Ágabo, né, profetizou esse tempo terrível ali na época de Cláudio. Outro que esteve, não é citado, mas a gente sabe aí do quarto, que é Nero, né, cuja o nome não é mencionado na Bíblia, né, mas é a quem Paulo faz tácita referência ao apelar ao tribunal de César. Então, quando Paulo ele fala, eu apelo ao tribunal de César, ele está se referindo a Nero. A Palestina ela fazia parte ali do Império Romano desde o ano 63 a.C. Essa circunstância significara a perda definitiva da sua independência nacional. Então Israel ele tinha perdido a sua independência nacional. 2 longos séculos de agitação política tinha levado a um estado de irreparável prostração moral. Então era terrível ali a situação da Palestina e de Roma, por causa de Roma ali, do governo romano. Pela mão do general Pompeu, aproveitou-se, apoderando-se do país e integrando ali na província da Síria. A fim de manter a paz, a tranquilidade nos seus territórios, Roma atuava geralmente com muita cautela, sem pressionar excessivamente a população submetida e sem forçá-la a mudar os seus próprios modelos de sociedade. Ela vinha, conquistava o país, conquistava aquela nação, mas ela não impunha ali os costumes, cultos e crenças religiosas. Ela deixava o povo de uma forma confortável para que não houvesse ali rebeliões, né? Uma coisa que Roma não tolerava. Inclusive, às vezes, a fim de pôr uma nota de tolerância à boa vontade, consentia a existência de certos governos nacionais. Então, como teve ali alguns governos nacionais, eles consentiam, como o de Herodes o Grande, né, que era ali um meio judeu, e dos seus sucessores dinásticos, né, ali da dinastia que nós já falamos sobre eles. O que Roma nunca permitiu, irmãos, foi agitação. Roma não permitia isso de jeito nenhum, de uma agitação política e muito menos rebelião aberta dentro das suas fronteiras. Quando isso ocorria, o exército se encarregava de restabelecer a ordem, atuando com presteza e com o máximo de rigor. Roma era muito rigorosa com rebeliões. Foi isso que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Tito, filho do imperador Vespasiano, arrasou Jerusalém e provocou a diáspora, ou a dispersão, que também já falamos, de grande parte ali da população de Israel, a fim de acabar de vez por toda com toda a revolta judaicas iniciadas uns 4 anos antes ali. Então veio ali o general Tito e acabou com a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, fez ali realmente e acabou com toda a rebelião ali, principalmente dos zelotes e alguns grupos revoltosos que se revoltavam contra Roma. Destruiu o templo, exatamente como Jesus já tinha previsto ali em Mateus 24. Vamos ver agora a configuração física da Palestina. Vamos ver ali como era configurada a Palestina.
Primeiro é o Rio Jordão, né? O Jordão é o rio da Palestina, ele nasce no Monte Hermon, já tive a oportunidade de ver, ele nasce ali na Cordilheira do Hermon, e não é uma nascente, na verdade, ele surge no Hermon. A gente fala nasce, mas na verdade ele surge ali, ele é fruto do desgelo ali do Monte Hermon, que é como se fosse uma taça e produz o gelo começa a derreter e assim se inicia o Rio Jordão. E ele vai percorrendo o país de norte a sul, dividindo em dois, a Cisjordânia de um lado, ocidental, e a Transjordânia do outro lado, oriental. Depois de atravessar o Mar da Galileia, ele corre serpenteamente ao longo de uma depressão geológica. Essa depressão ela vai afundando, até desembocar no Mar Morto, a uns 110 quilômetros do lugar do seu nascimento e quase 400 metros abaixo ali do nível do mar Mediterrâneo. A situação é o Mar Morto. O Mar Morto ele tem quase 1.000 quilômetros quadrados de superfície e deve seu nome ao fato de que a alta proporção de sal ali, a grande quantidade de sal e outros elementos dissolvidos nas suas águas fazem nelas impossíveis a vida de peixes e de plantas. Ao contrário ali do mar ou lago da Galileia, né, que é também chamado de Lago de Genezaré ou de Tiberíades, que possui ali 145 quilômetros quadrados de superfície, situado igualmente em uma profunda depressão. Ele fica entre montanhas, irmãos, o lago ali de Tiberíades, né? O lago de Genezaré ou Mar da Galileia. Ele fica nessa depressão, ele está localizado a 212 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e é uma grande represa natural de água doce em que há muitos peixes, há abundância de peixes. Então ali tem muitos peixes no Mar da Galileia, até nós temos várias histórias contando ali multiplicação de peixes. Jesus ele estava ali com os discípulos na primeira pesca maravilhosa. Depois da ressurreição de Jesus, em João 21, vai falar também de uma grande quantidade de peixe que os pescadores ali, Pedro, João, tiveram ali na pesca maravilhosa de João 21. A Palestina, ela é uma terra de montanhas, né? As montanhas da Palestina, muitas montanhas. Na época do Novo Testamento, quase todas as suas cidades estavam situadas em algum ponto da cordilheira que desce desde os maciços do Líbano, desde ali dos montes do Líbano, a 3.083 metros de altitude, e do Hermon, 2.760 metros de altitude, até os limites meridionais do país, na região desértica ali do Negueb, lá mais para o fim, no Negueb, ali próximo a Eilat. Essa cadeia só se vê cortada pela planície de Jezreel, mais conhecida ali, ou o vale ali do Amargedon, que penetra nela, deixando ao norte os montes da Galileia e ao sul os desvios das montanhas de Samaria. Alguns nomes do sistema orográfico da Palestina se conhecem pela menção que deles se fazem no relato bíblico, irmãos. Por exemplo, aí, no lado oriental do Jordão, por exemplo, irmãos, nós temos ali o Monte Nebo, com 1.146 metros de altura. No lado ocidental, temos o Monte Carmelo, com 552 metros de altitude. O Monte Gerizim, também ali, com 868 metros de altitude. E já bem próximo ali a Jerusalém, temos o Monte das Oliveiras, com 800 metros de altitude. E com 562 metros de altitude, nós temos o Monte Tabor, mas é conhecido também como o Monte da Transfiguração. Acredita-se que
no Monte Tabor, é que houve ali a transfiguração de Jesus. A Palestina achava-se limitada pelos desertos da Arábia e da Síria ao leste. Ao oeste estava ali o mar Mediterrâneo, separando as montanhas pelas terras baixas que começavam na fértil planície de Saron, junto ao Monte Carmelo. Então ali começavam entre os montes e o mar Mediterrâneo, tinha a planície de Saron. Irmãos, a população da Palestina, os evangelhos e Atos dos Apóstolos mencionam um bom número de cidades, vilas e aldeias espalhadas ali, especialmente a oeste do Jordão e do Mar Morto. Na região da Galileia se encontrava às margens ali do lago de Genezaré, Cafarnaum, Corazim, Magdala e mais no interior, Caná e Nazaré, também a cidade de Naim, onde Jesus faz ali um grande milagre na cidade de Naim. Na região da Judéia, a quase 150 metros acima do nível do mar, ali do Mar Morto, elevava-se Jerusalém. Perto dela, ao sul, e tinha a cidade de Belém a leste, e sobre o Monte das Oliveiras, Betânia, Betfagé, e a oeste, Emaús, mais longe, Lida, e por último, o porto de Jope. A partir daqui, descendo pelo litoral, Osoto e também a cidade de Gaza. O Novo Testamento, irmãos, menciona também algumas cidades, vilas da Palestina que não pertenciam à Judéia ou Galiléia. Por exemplo, Cesareia de Filipe, na Itureia, Sarepta, né? Tiro e Sidom, no litoral da Fenícia, Siquém em Samaria. Então essa cidade não pertencia à Judéia, mas é citada aí na Bíblia, citada aí pelos escritores bíblicos. A sociedade e a cultura no mundo judaico. Os relatos dos evangelistas oferecem uma espécie ali de relato da forma de vida dos judeus de então. As parábolas de Jesus e as ocorrências nos percursos na Palestina destacam a importância que naquela sociedade apresentavam ali os trabalhos do campo, né? A semeadura, a colheita de cereais, o plantio de vinhas, a colheita de uva, a produção agrícola, né? A produção hortalícia também, e as referências a oliveira, a figueira e outras árvores são dados reveladores de uma cultura basicamente agrária do tempo de Jesus. E completada também com a criação de rebanho de ovelhas e cordeiros, de animais de carga, e inclusive de manadas de porco, como vimos ali em Gadara, né? Por outro lado, a pesca também ocupava ali um lugar muito importante na vida dos moradores que viviam na aldeia costeira do mar da Galileia. Juntos a essa profissão exerciam-se também outras de índole artesanal, muitos artesanatos ali em Jerusalém, em outras cidades. Ali se encontravam perfumistas, tecelões, curtidores, carpinteiros, como Jesus ali provavelmente herdou o ofício de José até os 30 anos. Também tem os oleiros, fabricantes de tendas de campanha e certamente também servidores domésticos, comerciantes, banqueiros, cobradores de impostos, como Mateus, né, Levi. E também nós podemos ver muitas outras profissões ali da época de Jesus. Nos degraus mais baixos da escala socioeconômica estavam também os peões contratados ao salário, né, do dia, os escravos, as prostitutas e um número considerável ali de pessoas que sobreviviam com a prática de mendicância, né, que pediam ali de mendigos, né, muitas pessoas. Nós temos o exemplo ali de Bartimeu, que estava ali à beira do caminho, pedia esmola. Pedro e João também, eles têm ali aquele encontro com aquele coxo
na porta do templo chamado Formosa. Então várias pessoas pediam, tinha muitos pedintes na cidade de Jerusalém na época de Jesus e dos apóstolos. A religião e a política de Israel caminham juntas no mundo judaico. Eram dois componentes de uma só realidade. Então não tinha como separarmos a religião e a política ali na Palestina, ali em Israel. E essas duas realidades expressam um sentimento nacionalista que brotava da mesma fonte, a fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A história do povo de Israel é a história da sua fé em Deus e também da sua fé, é a fé em que Deus governa toda a sua história. Por isso, irmãos, o sumo sacerdote em exercício era precisamente aquele que presidia o sinédrio, né? O sinédrio ali, o máximo órgão jurídico. O que era o sinédrio? O máximo órgão jurídico e administrativo da nação. Esse sinédrio consistia de 71 membros, 71 conselheiros. Ele era composto por 3 grupos políticos religiosos mais significativos da época ali. Então o sinédrio ele estava envolvido ali entre a política e a religião também. O primeiro grupo era o grupo dos sacerdotes, né, arrolados ali na maioria no partido dos saduceus. O segundo grupo eram os anciãos, geralmente fariseus. Em terceiro, os mestres da lei. Os mestres da lei era o terceiro grupo que fazia parte ali do sinédrio. O sinédrio ele gozava de todas as competências de um governo autônomo. Ele era como se fosse um governo, salvo aquelas questões que competiam a Roma. Roma ela reservava os direitos de última instância. O sinédrio, por exemplo, ele era competente para condenar à morte um réu, mas a ordem, a execução exigia o visto e a autoridade de Roma. Então eles podiam até condenar à morte, mas a autoridade de Roma ela tinha que dar o visto, ela tinha que autorizar, como sucedeu ali no caso de Jesus. Então Pilatos ele teve que autorizar a morte. Os sacerdotes ali, o sinédrio, até decidiram, mas Roma teve que autorizar. Em relação aos partidos, convém assinalar que os fariseus eram representantes mais rigorosos da espiritualidade judaica, com a sua insistência na observância estrita da lei mosaica e no respeito às tradições dos pais, isso é, os antepassados. Então, eles respeitavam as tradições dos pais, exerciam uma forte influência sobre o povo da Palestina daquela época. Jesus ele reprovava esse seu exagero, zelo ritual, né? E o afã de satisfazer os mais insignificantes aspectos da letra da lei, que os faziam esquecer frequentemente os valores do espírito que anima, né? Então, eles esqueciam a parte do espírito, mas focavam muito na lei. Os saduceus, irmãos, esses saduceus representavam, de certo modo, a aristocracia, quer dizer, os mais ricos de Israel. Esse partido, mais reduzido numericamente que os fariseus, eles eram formados em grande parte pelas poderosas famílias de sumos sacerdotes. Na sua doutrina, tem um contraste com os ensinamentos dos fariseus. Os saduceus mantinham não haver ressurreição, nem anjos, nem espírito. Então eles não acreditavam nessas coisas. E isso era um problema entre a convivência desses dois grupos. Tradicionalmente, se tem considerado que os zelotes constituíam um grupo judaico nacionalista que se rebelou contra Roma. Eram conhecidos também como cananistas. Com ambos os epitetos se identificava no Novo Testamento Simão, um dos 12 discípulos
de Jesus, Simão o Zelote, né? Você pode ver essas referências ali em Lucas 6,15, Mateus 10,40. Os zelotes, irmãos, desempenhavam um papel muito ativo na rebelião dos anos 66 até os anos 70. A parte desses três grupos, haviam outros, como os herodianos, cuja identidade não se conseguiu esclarecer totalmente. É provável que se tratasse ali de pessoas a serviço de Herodes, embora alguns achem que o nome se adapte melhor aos partidários, né, de Herodes e de sua dinastia ali. Então eles acreditam que esse partido herodiano, ele vinha ali de Herodes e sua dinastia. Os escribas, mestres da lei ou rabinos, formavam um grupo profissional, não um partido. Eles eram encarregados de instruir o povo em matéria de religião. Não pertenciam, em geral, à classe sacerdotal, mas eram influentes e chegaram a gozar de uma elevada consideração como intérprete das Escrituras e dirigente do povo. Pouco tempo e pouco espaço necessitou Jesus de Nazaré para realizar uma obra cujas bênçãos haveriam de alcançar a todos os seres humanos de todos os tempos e de todos os lugares. O Novo Testamento, irmãos, dá o testemunho disso. Ele é o registro que, com a mesma singeleza com que o Filho de Deus se manifestou em carne, fala do amor de Deus e da sua vontade salvadora para com todos nós. Então, que você possa guardar esses ensinamentos aí do Novo Testamento para a sua vida, em nome de Jesus, e vamos continuar estudando o Novo Testamento, livro por livro, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima.